Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Caríssimos irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma vez para juntos meditarmos esta palavra de vida, o nosso próprio Deus que vem ao nosso encontro. Estou experimentando esse novo canal, para ver se é melhor o acesso para todos. Se vocês não gostarem desse novo formato, voltarei a gravar somente em áudio. Vocês podem depois voltar, me dar o feedback para mim saber, como que vocês recepcionaram. Pois bem, estamos celebrando o 4º domingo da Páscoa, conhecido também como Domingo do Bom Pastor. Um Deus amigo, um Deus que se faz próximo, um Deus que não se cansa de estar conosco. É belo, amados irmãos e irmãs, compreender e deixar se envolver por um Deus que vem sempre ao nosso encontro, simplesmente para cuidar e amar. Por isso, meditemos estas sagradas Escrituras, os textos que nos são hoje oferecidos. Continuamos a leitura primeira com o discurso de Pedro em Jerusalém. E hoje nos chama a atenção para duas realidades. A primeira, Pedro apresenta Jesus, o crucificado, como o Senhor e Mestre. Diz ele, Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vocês crucificaram. Pedro faz uma denúncia e diz, olha, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o constituiu Senhor e Mestre. Isto chama a atenção de alguns. Estava diante de Pedro judeus, pessoas que viviam de forma rígida a lei judaica, mosaica melhor. E aqui então, alguns destes que ali se encontram, voltam-se a Pedro e perguntam, o que devemos fazer? Pois tocou no interior deles o fato de dizer Pedro, o Jesus, aquele que vocês crucificaram, é Deus, é o nosso Senhor e Mestre. Isso faz com que eles desejem conhecer esse Mestre, ou seja, se arrependem daquilo que fizeram. E aí eles perguntam, o que precisamos fazer? E aí Pedro coloca 3 coisas que eles precisam fazer. Aqui já é a segunda parte do texto. A primeira que Pedro diz é convertei-vos, ou seja, mudai o jeito de vida, mudai a vossa forma de viver. É a primeira coisa. Deixe essa lei seca, rígida e passe a amar um Deus que se dispõe para vocês, para amar cada um de nós. A segunda coisa que pede Pedro é batismo. Esse batismo, diz ele, que deve ser feito em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados. Última coisa, Pedro diz, vós recebereis a partir do batismo o Espírito Santo. O Espírito Santo, na linguagem de Pedro, é o ar, a respiração de Deus. Isto é o Espírito Santo para que Pedro transmitia naquele momento. Eis, amados irmãos e irmãs, que a apresentação que Pedro faz de Jesus crucificado, que vocês mataram, este é nosso Mestre e Senhor, é Deus. Chama a atenção do povo hebreu, estes querem agora seguir os passos de Jesus e Pedro propõe as formas como estes devem o seguir. A partir desses 3 degraus, a conversão, o batismo e o acolhimento do Espírito Santo de Deus. É assim que naquele dia multidões passam a seguir os ensinamentos de Cristo ressuscitado.
O evangelho que nós meditamos poderia ser o evangelho não do bom pastor, mas da porta, a qual se refere mais o texto. Ao longo do ciclo litúrgico, dos anos litúrgicos, nós, cada ano, se medita uma parte desse versículo 10 de São João. Este ano nós meditamos a primeira parte. E aqui nós podemos dividir o texto em duas partes. A primeira parte é uma reflexão sobre a voz do Senhor. A última parte será a meditação, uma reflexão sobre a porta, a qual se refere o texto. Pois bem, nessa primeira parte nós meditamos esta beleza desta voz que é conhecida, que é acolhida e que é seguida. Esta voz que é o próprio Deus. Diz o texto: em verdade, verdade vos digo, quem entra no redil das ovelhas pela porta, mas só quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Era costume no mundo lá de Israel, os pastores pastorearem as ovelhas ao longo do dia e à noite descansavam. E um daqueles pastores era sorteado para ficar a noite inteira vigiando o rebanho. E pela manhã, cada pastor acordava e vinha até o redil, o curral, entrava pela porta e chamava as suas ovelhas. As ovelhas conheciam a voz do pastor. E cada pastor que chegava, pronunciava, falava, cada ovelha seguia o seu pastor. Assim, esta voz era recepcionada, conhecida, esta voz era seguida, esta voz era acolhida. Isto é belo dentro da lógica divina. E aí, de Jesus, o pastor, a esse o porteiro abre as portas, ou seja, o pastor verdadeiro é aquele que tem acesso ao redil pela porta, pois ele é dono daquelas ovelhas. E quando ele entra pela porta, as ovelhas conhecem, acolhem, e não basta, elas também o seguem. Jesus é aquele que aponta o caminho para as ovelhas. É uma imagem de um grande significado. Em seguida, diz Jesus, o pastor vai sempre à frente para mostrar o caminho, para dizer, eu deverei ser seguido e vocês me guiar. Melhor, seguir os meus passos. Ou seja, esta voz é acolhida, esta voz é vivenciada, esta voz é seguida. Caríssimo, esta voz é de Deus. É Ele que fala. E nós, como tão íntimo dele, conhecemos, acolhemos e seguimos a sua voz. A última parte do texto é uma reflexão sobre esta porta. E começa dizendo Jesus, eu sou a porta das ovelhas. O que significa uma porta de uma casa? A porta é aquela que dá segurança à casa. A porta é aquela que diz, você pode entrar, você não pode entrar. É aquela que permite, mas também é aquela que proíbe. É aquela que protege e também aquela que, no momento e para a pessoa certa, se abre. Esta é a função da porta, dar segurança à casa. Entra aqui quem faz parte desse redil. Jesus diz, eu sou esta porta. E por ela, todos nós precisamos entrar. Desta forma, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus diz que quem entra por esta porta será salvo. Quem não entra pela porta é ladrão e assaltante. E diz Jesus, esta porta, ela está ali para acolher e para ser vida na vida do povo. Ou seja, esta porta
é justamente aquela que transmite a vida para todos que ali chega. Já o ladrão não. O ladrão não entra pela porta. Ele procura rodeios. Portanto, ele é um anunciador da morte. Ele não quer proteger as ovelhas, pois estas não conhecem a sua voz. É necessário, portanto, queridos, escolher a porta certa. Esta porta é Deus. Ele quer ser a nossa porta. Ele é aquele que transmite para cada um de nós a vida. É nesta vida que nós precisamos cada dia caminhar. Termina Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aprendamos deste Evangelho o sentido da voz. Esta voz que deve ser por nós acolhida, reconhecida, e deve ser esta voz que vai nos guiar, nos orientar, vai ser um caminho que nós iremos percorrer. O Evangelho também nos apresenta esta porta. Esta porta é Deus. É por ela que nós precisamos entrar. E é nesta porta que nós encontramos sentido para a nossa vida. Tudo que não passa pela porta é manifestação demoníaca da morte. Tudo que é porta é vida, é transcendência, é paz interior. Concluímos esta liturgia da palavra com as palavras de Pedro. Palavras animadoras. Pedro está falando para uma comunidade recém-convertida, que era pobre, escravos, que estava sob domínio dos poderosos. E Pedro diz para esta comunidade: suportai com paciência aquilo que vocês sofrem diante das pessoas. E lembre de Jesus que sofreu as injustiças, mas por este sofrimento ele nos transmitiu a plenitude da vida. Por este sofrimento, por ter sofrido calado as injustiças, ele venceu a morte e nos deu em plenitude a vida. Pedro simplesmente diz para nós, no sofrimento que a vida, que este mundo nos apresenta, não desanime, não se desestimule, mas coragem. Esta pandemia não vai nos destruir, mas pelo contrário é uma escola da qual sairemos com muitas formações. Esteja apenas atento para tudo o que está acontecendo e se coloque numa escola a qual este aluno está ali para aprender, para ouvir o seu mestre, que é Deus. Desejo a você uma semana rica de Deus, que você não se desespere diante dos problemas, das humilhações deste mundo, mas confie em Deus. Ele é a nossa paz. Ele é a porta da qual precisamos e queremos ter acesso. Eis aqui a porta das ovelhas, é o próprio Deus. Que Ele te abençoe, te guarde e nos conceda uma semana cheia de Deus. Com carinho e oração, vosso amigo Padre Gildenor. Paz e bem para todos nós.